Nós vamos conhecer 2 testemunhos aqui que eu tenho certeza que vai ajudar bastante, né? É tão bom começar a semana com notícias boas, né? Às vezes a gente liga a TV, é tanta coisa que a gente quer... Eu fico até meio tonta, para falar a verdade, viu? De tantas notícias que vai acontecendo. E por que não começar a semana com notícias boas, né? Que vai trazer esperança ao nosso coração, não é mesmo, Isabelle? Bom dia. Verdade, bom dia, disso é bom sim, é bom celebrar a vida e é bom poder dizer sem medo, né? Eu sou a favor da vida, não é um a favor só de palavras, mas com a nossa história, né? Com aquilo que nós vivemos, com aquilo que eu vivi, com a Elisa viveu, vivemos mais ou menos a mesma época, as mesmas situações e podemos dizer com a nossa vida que é importante, a vida tem que ser celebrada, vale a pena, passaria tudo de novo pelo João Lucas. E a gente acompanha essa semana aí que a igreja também, né, nos convida a fazer um momento de reflexão, a também, né, a falar sobre a vida, a dizer que nós confiamos sim na vida, estamos aqui lutando a favor da vida. E a gente conhece a sua história, né, a história de vocês, a gente fica ainda mais, né, esperançosa, né, tem mais fé no coração. Conta um pouquinho pra gente, né, em casa, como é que é? O que a gente está falando, Elisângela? Então, na Semana da Vida, como a Isabelle disse, nós tivemos essa experiência forte do que é dar a vida pela a vida de um filho. Eu acho que muitas mães também já passaram por isso. Você, Distilene, também já passou por isso. É verdade. Sabe, assim, o quanto que na hora do sofrimento é difícil. Mas a gente vê as crianças em casa, gente, acho que isso é a maior alegria. E também ver aquilo que Deus fez na nossa família, na minha vida, na vida dos meus filhos. Eu tenho 2 filhos, o André, que nasceu de 6 meses, prematuro, nasceu com 900 gramas. A Maria Júlia, que nasceu de 8 meses, mas nasceu com 1,3 kg. Ambos passaram pela UTI, passaram por riscos de vida, mas hoje estão ali. É difícil? É. Parece que na hora o sofrimento nunca que vai acabar. Mas hoje eu vejo assim, passou. Hoje eles estão bem de saúde, tem as coisas próprias de criança, mas superamos. Em Deus, nós tivemos força para superar todos os desafios. A Isabelle já começa a história, né, já... Próxima a casar, você já descobriu que você tinha 1% de chance de gravidez, isso, não é isso? Isso, porque eu tenho endometriose, né? Antes de casar, e não por causa do casamento, mas por causa das dificuldades mesmo, eu fiz 3 cirurgias no útero, né? Então, quando eu comecei a namorar com meu esposo, com o José, eu já falei pra ele, ó, eu não posso engravidar. Então, se você quer namorar comigo, quiser casar, já fica sabendo que eu não posso ter filho. E ele falou, não, nós vamos ter um filho, ele vai ser o João Lucas. E eu falava, eu queria até mostrar a foto dele, tô tão magrinha na foto, dá até vergonha de mostrar, mas eu acho que vale a pena. Porque o José é um homem de muita fé, né? E eu acho que eu só consegui viver tudo isso porque o José estava do meu lado. E aí eu falava assim, Nino, que chamei de Nino, né? Eu falava, Nino, mas eu não posso ter filho. Ele falou assim, se a gente não puder ter um João Lucas, nós vamos adotar um João Lucas, né? E para nossa alegria, né? Deus nos concedeu a graça de um filho depois de 2 meses e meio de casados, né? Então foi um presente de Deus, foi uma gravidez curtida, celebrada, né? E eu lembro que no meio da minha gestação foi quando a Elisa passou mal. Nós éramos no mesmo grupo de casais. Vizinhas praticamente. Vizinhas, ela morava no primeiro e no 4º andar, né? E a disse no 3º. E a gente via tudo junto. E eu fui acompanhando ali a Elisa, todo o sofrimento dela, né? Tudo que ela viveu, que ela vai contar depois. E quando eu estava com 7 meses de grávida, exatamente no dia 28 de novembro, primeiro no dia 26, eu tive um infarto, né? No dia 26 eu tive uma angina. À noite, era uma madrugada, eu lembro, eu liguei para a médica, graças a Deus, Ana Carolina, agradeço a Deus todos os dias pela vida dela, ela me atendeu 3 horas da manhã. E eu dizendo, eu tô passando mal, Ana, o que é isso? Mas eu achava que era alguma coisa da gestação, né? Normal. Ela falou, vem pro hospital. Eu fui pro hospital, os médicos, eu acho que deve ser, a criança deve ter chutado alguma veia, tal, não sei o que, beleza. 2 dias depois, eu voltei para casa, né? E 2 dias depois eu tive um infarto, né? E grávida, de 7 meses. Eu tive um infarto aqui dentro do posto médico Padre Pio,
né, agradeço toda a equipe, a Rízia, todo o pessoal da enfermagem, todo o pessoal que estava lá, que me acudiu mesmo. Se não fossem eles, eu teria morrido, né? E dos 7 meses até o 8º mês, eu passei 2 meses ainda segurando a gestação, né? O João Lucas nasceu de 38 semanas. Foi ali segurando a gestação, eu fiquei na UTI, fui para UTI, né? Fiquei 6 dias na UTI, fiz cateterismo, estou dando uma resumida na história, fiz cateterismo grávida, na UTI eu lembro que eu peguei os livros da Bíblia, né? Eu uso lente de contato, então eu tinha que colocar óculos. Então eu falei, só quero levar o óculos e a Bíblia, era o que eu tinha na mão. Então eu comecei a ler todos os livros de Vitória. Todos os livros da história. Ruth, Judite, Esther. Porque, assim, todo mundo olhava pra mim com aquela cara. Ela vai morrer, entendeu? A cara dos médicos, dos enfermeiros, né? Eu tava consciente. Todo mundo olhava pra mim com aquela cara, ela vai morrer. E, assim, eu não podia receber visita, só tinha meia hora de visita, né? Que eu podia ver o Zé Roque. Eu chorava a madrugada inteira. As enfermeiras até liberaram pra eu ligar de vez em quando pra ele de madrugada. Do tanto que eu chorava naquela UTI, né? E chorava mesmo, porque eu falava assim, que eu tava com saudade do Zé Roque, porque eu não queria morrer. E eu falava para Nossa Senhora assim, Nossa Senhora, Jesus teve direito a ter uma mãe, e meu filho também tem que ter esse direito de ter uma mãe. Eu preciso estar vivo para cuidar dele. Eu não pensava em mim, eu pensava nele, né? A minha oração naqueles dias não era assim, era o João Lucas, né? Eu rezava o Salmo 90, colocava a Bíblia assim em cima da minha barriga e rezava o Salmo 90, exatamente naquele versículo que diz, nenhum mal atingirá a tua tenda. Porque eu via assim que o meu útero era uma tenda em que meu filho estava. E eu pedia para Jesus que nenhum mal atingisse. E houve até um dos tenda. Exames que o médico te advertiu, dizendo, olha, pode acontecer algo. A médica, a Ana Carolina, ela é maravilhosa, mas ela é bem assim. O que tem que falar, ela fala, né, Eli? É a nossa mesma médica, né, gente? Coitada. E ela fala mesmo. Então, quando eu fui fazer o cateterismo, eu fiquei 3 dias na UTI, vários médicos passaram por lá. Né, só o Zé Roque me visitou e a Luzia Santiago foi me ver, me olhou com uma carinha assim da Luzia, falou, né, e aí o médico falou para mim, olha, o seu caso é 1 em cada 10 mil mulheres que tem, um espasmo coronariano por causa da gestação. Então, não tenho o que fazer. Ele me mostrou um artigo no laptop dele, em inglês até para eu ler e tal. E falou, olha, não tem jeito, você vai ter que fazer um cateterismo. Aí eu falei, e agora? Perguntei para minha médica, para Ana Carolina. Falei, e agora, Ana? Ela falou, o que pode acontecer? Ela falou, o seu filho pode morrer. Eu falei, agora, né? E fui pro cateterismo. Quando eu entrei na sala do cateterismo, dei um beijaço no meu marido. Falei, se eu não voltar, né, que o meu filho vai voltar. Mas se eu não voltar, paciência. E fui. Durante o cateterismo, eu tive vários espasmos, eles fizeram pelo braço, para poder não passar, né, pela virilha, que é o normal de fazer do CAT. E rezando, pedindo aos anjos da guarda, pedindo ao anjo o trono da canção nova. Eu vi uma experiência muito forte com os anjos, né, com os anjos e com a palavra nesse tempo. E foi e fiz o espasmo, o médico falou, olha, eu fiz o CAT, o médico falou, olha, é um espasmo mesmo, que você está tendo, você vai ter que ficar em repouso absoluto. E nós vamos montar uma CTI dentro da maternidade para você. Então eu fiquei usando aquele aparelho de oxigênio, eu fazia eletro 2 vezes por dia, e eles auscultavam a minha barriga praticamente a cada 2 horas para ver se o João Lucas estava vivo. Então essas horas eram as horas mais difíceis para mim. Às vezes chegava uma enfermeira nova que não estava acostumada com o aparelho, ia colocar o aparelho na minha barriga. Aí ela fazia aquela cara assim de que não estava ouvindo. Nossa Senhora, ali, gente, de verdade, sabe assim, eu queria morrer. E era com o tercinho na mão rezando, mas com uma sensação disso, assim, e com uma fé que eu sei que, quando a gente fala da fé carismática, eu nunca entendi, eu entendi depois de grávida. Porque existe uma fé que é a minha normal, fraca. Por exemplo, meu filho ia fazer uma cirurgia sexta-feira, eu tô um lixo, né, emocionalmente falando. Mas existe uma fé que é um dom de Deus, que ela se sobrepõe a certas situações que a gente vive na nossa vida. Era essa fé que eu tinha. Então, eu tinha uma certeza tão grande que Jesus ia cuidar do João Lucas. Eu não tinha a respeito da minha pessoa, mas eu tinha a respeito dele. Porque ele era uma promessa. Eu não podia ter filho. O meu marido falou que ia ser um João Lucas e eu engravidei de um menino, né? Então, podia ser ter acontecido de eu ter engravidado de uma menina, de eu não ter engravidado. Então, ele era fruto de uma promessa. Então, eu acreditava nisso. Então, era ali, na oração, pedindo a Deus. E foi o que eu fui vivendo esses meses. Aqui está o João, né? Nosso bebê. Ele cresce, continua sendo nosso bebezinho.
e toda essa experiência magnífica, né, ô Isabelle, que você fez, né? E não é fácil, né? Porque você sabe, aquilo que a Edivânia falava ali, é um doar a vida por causa do filho, não é? E assim, é engraçado que quando a gente ouve, né, falar de histórias de doação de vida, tem aí a Santa Jana Beretta Molla, né, quando a gente escuta isso, você fala assim, isso não vai acontecer comigo, né? O que eu faria nessa situação, né? Nessa hora, é tão interessante, porque nessa hora, eu não, de verdade disse, eu pensava assim, eu tenho que fazer uma coisa pelo João Lucas, né? É ele que eu tenho que salvar. Então, assim, a vida dele, em mim, era mais importante do que a minha própria vida. Quando a gente ouve falar na Bíblia da comparação do amor de Deus com o amor de mãe, a gente só entende depois que a gente é mãe. Você é mãe também, você sabe disso, tá? Aqueles do lado sabe disso, né? Quando a gente é mãe, o amor é diferente, é um amor de doação. Então, assim, em nenhum momento ali que a gente estava vivendo, passou pela minha cabeça não ter o João Lucas, né? Passou pela minha cabeça não escolher, né? O João, olha, ele de cavaleiro, ele ama esse negócio de cavaleiro aí. Foi o Paulinho que introduziu ele nesse negócio. Apaixonado pelo Rinaldo Samuel, Diácono Nelson Correia, o negócio dele é canção nova sertaneja. E em nenhum momento passou pela minha, nem pela cabeça do Zé Roque. Eu cheguei a ter essa conversa com ele. Falei, Zé Roque, se algum momento tiver que escolher de um de nós dois para ficar vivo, como que vai ser? O Zé Roque falou, não vai ter que escolher. Vocês dois vão ficar vivos. Enquanto passava ele ali, eu comentava aqui, né, no estúdio, que o José Roque é um homem de fé mesmo, né? Ele é um homem que acredita. E por causa da fé dele, Deus foi me colocando essa fé também, né, de viver esse momento. Então, assim, foram momentos difíceis que nós passamos. Na maternidade, eu lembro o tempo que eu fiquei no hospital, toda semana fazia ultrassom, né, que são exames que a gente não faz normalmente no final da gestação, sempre eu fazendo o eletrocardiograma. Na UTI, assim, Deus me concedeu graças maravilhosas, porque na UTI eu ficava lendo os livros históricos, só os livros de vitória, Esther, Judite, Ruth, só assim, que Deus vencia, entendeu? Que Deus era vencedor, Josué, Deus era vencedor nessas situações. Então, eu não sei como, eu tinha assim uma certeza dentro de mim disso, de que Deus ia vencer, sabe? E eu não estou falando isso agora, eu vivi isso. E eu fiquei até amiga das enfermeiras, né? Teve uma enfermeira que ficou minha amiga, passou por lá e falou assim, me viu lá, o que essa mulher grávida está fazendo na UTI coronariana? Porque a UTI coronariana normalmente só tem pessoas mais idosas, né? Eu era mais jovem da UTI. E aí eles perguntaram, ela foi lá falar comigo, fez amizade comigo. No fim, a enfermeira até me ajudava. Quando ela acabava o horário dela, ela fazia chapinha no meu cabelo para eu ficar arrumada, sabe? Eu fiz amizade com as meninas, mas valeu a pena tudo que eu vivi com o João Lucas, sabe disso? Valeu a pena os 9 meses de gestação, como eu falei. Por ele, eu faria tudo de novo. Para ter esse João Lucas do meu lado. E é tão lindo a gente escutar a história. A gente vai conhecer da Elisângela daqui a pouquinho, viu? A gente está deixando a Isabelle contar, que a gente vai conhecer também a história da Elisângela, que é tão linda quanto, né? Mas eu fico pensando, sabe, Isabelle, amanhã a gente celebra o nascituro, né? E a gente fica pensando assim, meu Deus, né? Ouvindo a sua história, você correu risco de vida, né? A gente vai olhando para a situação e percebendo assim, por tão menos, né? Mas tão menos, as mães acabam, né, se dispondo dos filhos, né? Quando a gente vê uma história dessa, a gente fica encantada, né? Até para dizer isso para as mães, olha, é muito maior, né? E a gente não sabe, quando você fica grávida, e eu quero dizer para você que está grávida agora, e que talvez esteja pensando, e esse meu filho, tenho, não tenho, você não sabe a graça, a bênção que está dentro da sua barriga. E a bênção que vem junto com essa criança, porque junto com o filho vem uma bênção. Então, assim, junto com essa criança que você está gestando aí, tem uma bênção escondida, vem junto com ela. Então, não queira se desfazer dessa bênção, sabe? O João Lucas é uma alegria tão grande na nossa vida. Talvez, quando alguém pense em abortar, você pare para pensar um pouquinho, que bênção eu vou estar perdendo, quantas graças eu vou estar perdendo. O seu filho é uma graça de Deus, é um presente de Deus. É uma graça de Deus, não é? E isso é para dizer a você, não desista nunca, nunca da vida, não é?
A gente está vendo o testemunho aí da Isabelle, como ela disse, várias pessoas chegavam e olhavam para ela com um rostinho assim, dizendo, ai meu Deus, o que será, né? Tá aí a Isabelle, o Roque e o seu filho para testemunhar para todos nós. Deus é superior a tudo que você imagina, viu?